Preste atenção no padrão silencioso que está drenando sua constância sem você perceber. Existe um ponto específico onde quase todo mundo se perde e não tem nada a ver com falta de vontade, falta de fé ou falta de inteligência. O problema não é o quanto você quer crescer, é como a sua mente opera quando ninguém está olhando. É nesse intervalo invisível entre uma decisão e outra, entre um dia e outro, que a maioria trava. Você faz força, se esforça, começa com energia e depois some. Não porque desistiu conscientemente, mas porque não percebeu o custo invisível de agir sem constância dirigida. Observe isso com calma. Não é preguiça, é desorganização mental contínua. Repare como esse padrão se repete. Você entende algo importante, sente clareza por alguns dias, até se empolga, e depois volta ao automático. Não houve uma grande queda, não houve um erro gritante. Houve apenas a ausência de um comando interno firme, sustentado ao longo do tempo. A mente, quando não é dirigida, não permanece. Ela escorre, e tudo que escorre não cresce. Faz sentido? Crescimento exige continuidade silenciosa, não explosões esporádicas. É aqui que quase todos se confundem. Perceba a dor com honestidade. Você trabalha, estuda, tenta melhorar, mas o resultado não acompanha o esforço. Isso cansa por dentro. Cansa porque você sente que está fazendo o certo, mas algo não fecha. Esse cansaço interno nasce da incoerência diária entre o que você decide e o que você sustenta. Napoleon Hill ensinava que a mente precisa de um propósito definido, mantido com persistência, não com entusiasmo momentâneo. Persistência não é emoção, é direção repetida. Quando isso falta, o corpo até age, mas a mente não acompanha. Note como a maioria vive à mercê do humor. Quando está bem, faz. Quando está cansada, para. Quando está confiante, avança. Quando duvida, recua. Esse vai e volta cria a sensação de estar sempre começando do zero. E começar do zero, toda semana, é um desgaste silencioso. Napoleon Hill dizia que a falta de constância é um dos principais sabotadores do sucesso porque cria um ciclo de recomeços sem acúmulo real. Sem acúmulo não há crescimento. Sem crescimento vem a frustração. Quase ninguém percebe isso porque o erro não é visível. Não é um grande pecado. Não é um grande fracasso. É a ausência de repetição consciente. Provérbios 23:7 deixa isso claro quando afirma que, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Se o pensamento muda todo dia, a identidade também muda. E quem muda de identidade diariamente não constrói nada sólido. Você não pode exigir resultado consistente de uma mente inconstante. Agora, observe algo importante. Constância não é fazer muito. É fazer o mesmo com intenção firme, mesmo quando a emoção não ajuda. Napoleon Hill reforçava que o sucesso não responde a picos de energia, mas a hábitos mentais sustentados. A maioria espera sentir vontade para agir. Quem cresce, age porque decidiu, não porque sentiu. Essa diferença é brutal, mas silenciosa. E ela separa quem avança de quem gira em círculos. Antes de avançar, entenda o custo de continuar como está. Cada dia em que você age sem direção clara, reforça o padrão de improviso. Cada semana sem repetição consciente, fortalece a crença de que nada funciona para mim. E essa crença não nasce do nada. Ela nasce da soma de pequenas quebras de constância. É por isso que tanta gente se sente travada financeiramente, mesmo se esforçando. Não falta trabalho, falta comando mental contínuo. Agora que você está vendo isso, não dá para desver. A maioria nunca para observar o próprio padrão. Você parou. E isso gera responsabilidade. Não é culpa, é responsabilidade. Antes de continuar, escreva agora nos comentários: eu assumo constância diária.
Quando você escreve isso, sua mente registra compromisso. Não é simbólico, é neurológico. O ato de escrever consolida decisão interna. Observe como a mente reage quando existe um comando claro. Ela para de negociar. Ela para de perguntar: será que hoje eu faço? Napoleon Hill chamava isso de decisão definitiva. Quando você decide, a mente organiza os recursos ao redor daquela decisão. Sem decisão, ela dispersa. Filipenses 4:6 reforça que a mente não deve viver ansiosa e dividida, mas focada no que precisa ser feito. Ansiedade muitas vezes é apenas energia sem direção. Repare também como Jesus lidava com constância. Em Marcos 11:24, ele ensina que quando você ora e crê, deve agir como quem já recebeu. Isso não é emoção mística, é postura contínua. Agir como quem já decidiu. Quem cresce não reza um dia e duvida no outro. Sustenta a mesma postura mental até que a realidade responda. Isso é constância invisível. Agora entenda o como fazer de forma prática. Não se trata de criar 1000 hábitos novos. Trata-se de escolher uma única direção mental e repetir diariamente, mesmo em dias comuns. Não espere sentir algo especial. Apenas repita. Quando acordar, alinhe a mente com a decisão central do seu crescimento. Durante o dia, perceba quando você começa a agir no automático e corrija. À noite, revise se você sustentou a direção. Isso não é ritual vazio, é direção consciente. Napoleon Hill ensinava que a repetição disciplinada de pensamentos constrói resultados inevitáveis. Quase ninguém faz isso porque parece simples demais. Mas simplicidade sustentada vence complexidade esporádica. A maioria prefere pular de método em método porque não suporta a monotonia do crescimento real. Crescer é repetitivo, é previsível, é silencioso e exatamente por isso funciona. Quando você entende isso, algo muda por dentro. Você para de buscar atalhos emocionais e começa a construir base mental. Esse é o ponto onde muita gente desiste, não por falta de capacidade, mas por falta de constância dirigida. E agora você sabe. Quando você deixa o like aqui, você ajuda esse vídeo a alcançar quem ainda está travado exatamente nesse mesmo ponto. Esse like não é um favor. É um sinal para o algoritmo de que esse conteúdo tem valor real e precisa chegar a mais pessoas presas nesse padrão invisível. Permaneça atento a isso. Observe seus dias. Observe suas escolhas pequenas. É nelas que a separação acontece. Não em grandes discursos, mas em constância silenciosa. Napoleon Hill repetia que o sucesso é previsível quando a mente é disciplinada. E disciplina não é rigidez, é fidelidade à própria decisão. Entenda isso, sustente isso e continue atento ao que sua mente faz quando ninguém está olhando. Observe como sua mente tenta negociar quando a constância começa a exigir maturidade. Depois que você decide sustentar uma direção, algo curioso acontece. A mente começa a criar desculpas sofisticadas para quebrar a repetição. Não são desculpas óbvias, são pensamentos aparentemente racionais, do tipo: hoje não faz tanta diferença, amanhã eu compenso, agora não é o melhor momento. Repare nisso com atenção, esse não é um problema externo, é o velho hábito mental tentando retomar o controle. A maioria cai aqui sem perceber, porque confunde negociação interna com inteligência. Não é. É sabotagem sutil. Perceba como essa negociação drena energia. Não é o esforço em si que cansa, é decidir toda hora se vai fazer ou não. Quando algo vira decisão diária, você se esgota. Quando vira padrão, você economiza energia. Napoleon Hill ensinava que a mente humana odeia a indecisão porque ela mantém o cérebro em estado constante de tensão. A constância elimina essa tensão porque remove a escolha. Não é mais se, é quando e como.
Note como pessoas que crescem parecem ter mais energia, quando na verdade elas apenas decidiram menos. Elas não acordam perguntando se vão manter o foco. Elas acordam e mantêm. Essa simplicidade é poderosa. A maioria se perde porque acredita que liberdade é ter opções. Na prática, liberdade mental vem de reduzir opções e sustentar direção. Provérbios 16:3 reforça isso ao dizer para confiar suas obras ao Senhor, e os seus planos serão estabelecidos. Estabelecidos, não testados todo dia. Agora, observe outro ponto que quase ninguém admite. A constância confronta o ego. Manter o mesmo caminho todos os dias não dá a sensação de novidade, não alimenta a vaidade de estar sempre começando algo novo. E o ego gosta de novidade, porque novidade dá a ilusão de progresso. Napoleon Hill alertava que pular de ideia em ideia é uma das formas mais comuns de auto-engano. Parece movimento, mas não é avanço. Avanço exige repetição. Repare como isso se conecta com sua vida financeira. Travamento financeiro raramente vem da falta de oportunidade. Vem da incapacidade de sustentar decisões simples ao longo do tempo. Hoje você economiza, amanhã se recompensa. Hoje estuda, amanhã se distrai. Hoje se organiza, amanhã improvisa. Esse padrão cria um ciclo de quase. Quase prospera, quase avança, quase sai do lugar. E o quase é o lugar mais cansativo de se viver. Jesus falava muito sobre fidelidade no pouco antes do muito. Em Lucas 16:10, ele ensina que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Isso não é moralismo, é lei prática. Quem não sustenta constância em pequenas decisões, não sustenta em grandes. A mente não muda magicamente quando o cenário melhora. Ela apenas amplifica o padrão que já existe. Se hoje você negocia consigo mesmo, amanhã negociará com mais dinheiro, mais responsabilidade e mais risco. Entenda isso com clareza. Constância não é rigidez cega, é alinhamento diário. É perceber quando você está prestes a quebrar o padrão e corrigir em tempo real. Não é se punir, é se dirigir. Napoleon Hill dizia que o autocontrole é o primeiro passo do controle do destino. Sem autocontrole, qualquer plano vira teoria bonita. Com autocontrole, até um plano simples gera resultado. Quase ninguém fala sobre o desconforto da constância porque ela não vem de fantasia. Ela exige maturidade, exige aceitar que crescer é, em muitos dias, entediante. Mas é exatamente esse tédio bem administrado que constrói algo sólido. A maioria abandona o processo não porque ele é difícil, mas porque ele não massageia o ego. Observe isso em você. Quando surge o tédio, você muda de rota ou sustenta. Agora que você percebe esse mecanismo, há um custo em ignorá-lo. Continuar negociando com a própria mente reforça o padrão de instabilidade. E instabilidade mental sempre cobra juros. Comente agora: eu não negocio mais com o meu padrão. Quando você escreve isso, você transforma uma percepção em posicionamento. Sua mente registra que não é mais discussão, é decisão. Veja como isso muda o jogo. A partir desse ponto, quando o pensamento negociador surgir, você não entra no debate. Você executa, não por força bruta, mas por clareza. Filipenses 1:6 lembra que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Completar exige continuidade, não perfeição. Não espere dias ideais. Execute nos dias comuns. É aí que a constância se instala. Napoleon Hill reforçava que a repetição cria ritmo e o ritmo cria inevitabilidade. Quando algo vira inevitável, a ansiedade diminui. Você para de se perguntar se vai dar certo e começa a se perguntar quando. Essa mudança interna é profunda. Ela tira você do estado de luta constante e coloca em estado de construção contínua.
Não é mágico, é lógico. Perceba também como a constância afeta sua identidade. Quando você sustenta uma decisão por tempo suficiente, você deixa de tentar e passa a ser. Você não é alguém que tenta se organizar. Você é alguém organizado. Não tenta prosperar. Você constrói prosperidade. Essa virada de identidade é silenciosa, mas definitiva. E ela só acontece quando você para de quebrar o padrão nos detalhes. Esse like faz o algoritmo entender que esse tipo de clareza precisa chegar a mais pessoas que estão presas nessa mesma negociação interna. Não é sobre engajamento vazio. É sobre espalhar um conteúdo que confronta um ponto que quase ninguém quer encarar. Permaneça atento. A mente sempre tentará voltar ao automático. Seu papel agora é dirigir. Não discutir. Dirigir. Sustentar. Repetir. É assim que a constância invisível começa a separar quem cresce de quem apenas se movimenta. Entenda o que realmente muda quando a constância deixa de ser esforço e vira identidade. Existe um momento específico em que a constância para de doer. Não porque ficou fácil, mas porque deixou de ser uma tarefa consciente. Ela passa a ser o jeito natural de operar. Esse ponto quase ninguém explica, e por isso muita gente acha que não nasceu para isso. Não é verdade. O que falta não é talento. É tempo suficiente sustentando o mesmo padrão sem interrupção. A mente precisa de repetição longa para aceitar uma nova identidade como verdadeira. Observe como no início tudo parece artificial. Você se força, lembra, corrige, ajusta. Parece que está nadando contra a corrente. Isso é normal. Napoleon Hill ensinava que todo novo hábito mental encontra resistência porque está desalojando um padrão antigo. O erro da maioria é interpretar essa resistência como sinal de que algo está errado. Não está. É sinal de que algo está funcionando. Resistência é o barulho do velho padrão tentando sobreviver. Repare como, depois de um tempo, o esforço diminui. Não porque você ficou mais motivado, mas porque a mente parou de questionar. Ela aceitou. Esse é o ponto de virada. A constância deixa de ser decisão diária e vira comportamento automático. É aqui que o crescimento começa a acelerar. E por isso, parece que algumas pessoas do nada engrenam. Não foi do nada. Foi invisível por tempo suficiente. Provérbios 4:23 orienta a guardar o coração, a mente, porque dela procedem as fontes da vida. Guardar não é vigiar com paranoia, é manter direção, é impedir que qualquer pensamento aleatório assuma o volante. Quando você faz isso por dias seguidos, depois semanas, depois meses, algo muda estruturalmente. Você não se perde mais com facilidade, você não se distrai com qualquer coisa. A mente cria trilhos. Napoleon Hill falava muito sobre ritmo hipnótico. Aquilo que você repete, você se torna. Não importa se é positivo ou negativo. A mente não julga, ela automatiza. Se você repete indecisão, ela vira padrão. Se repete constância, ela vira identidade. E identidade não precisa de esforço para se manter. Ela simplesmente é. É por isso que quem cresce parece firme mesmo em dias ruins. Não é emoção, é estrutura. Agora observe o impacto disso na sua vida prática. Decisões financeiras começam a ser mais claras. Você não se sabota com pequenas concessões. Você não gasta energia justificando desvios. Você age alinhado. Isso não te deixa rígido, te deixa estável. Estabilidade é o terreno onde prosperidade cresce. Instabilidade é o terreno onde tudo apodrece rápido. Jesus falava sobre a casa construída na rocha exatamente por isso. Em Mateus 7:24, ele mostra que não é quem ouve muito, mas quem pratica continuamente que permanece de pé quando a pressão vem. Quase ninguém quer ouvir isso porque não é glamuroso.
Não tem pico emocional, não tem sensação imediata de vitória, mas tem algo melhor: previsibilidade de resultado. Napoleon Hill ensinava que o sucesso verdadeiro é previsível quando os hábitos mentais são consistentes. Previsibilidade acalma a mente. Acalma, porque você para de viver à mercê do acaso. Você sabe que, mantendo o padrão, o resultado vem. Perceba também como a constância muda sua relação com o tempo. Você para de querer tudo agora, não por resignação, mas por confiança no processo. Essa confiança não nasce da fé cega, nasce da repetição comprovada. Cada dia que você sustenta o padrão, reforça internamente a certeza de que você está no caminho. Essa certeza silenciosa é um dos maiores ativos mentais que alguém pode ter. Agora pense no custo invisível de não chegar nesse ponto. Viver eternamente no início, sempre empolgado, sempre cansado, sempre frustrado. Isso corrói a autoestima. Não porque você falhou, mas porque você nunca se permitiu permanecer tempo suficiente para vencer. Filipenses 3, 13 e 14 fala sobre prosseguir, esquecendo o que ficou para trás e avançando para o alvo. Prosseguir não é acelerar, é não parar. Quase ninguém permanece porque a mente moderna foi treinada para estímulo rápido. Mas prosperidade mental exige ritmo lento e contínuo. E agora que você entende isso, existe uma responsabilidade clara. Não dá mais para fingir que não sabe. Antes de continuar, escreva agora nos comentários: eu sustento o padrão até virar quem eu sou. Quando você escreve isso, você ancora uma identidade em formação. A mente responde a isso com mais seriedade do que você imagina. Observe como, a partir desse ponto, a dúvida muda de lugar. Ela não some, mas perde força. Ela vira ruído de fundo, não comando. Você executa mesmo com dúvida, e isso é maturidade mental. Napoleon Hill dizia que a ação consistente precede a confiança, não o contrário. Quem espera confiança para agir nunca constrói nada durável. Quando você deixa o like aqui, o algoritmo entende que esse conteúdo não é distração, é ferramenta e precisa alcançar quem ainda está preso no ciclo do recomeço eterno. Esse like tem função prática: ampliar alcance de algo que gera estrutura, não euforia vazia. Continue atento ao que você repete. Continue firme no padrão. A constância invisível não chama a atenção, mas constrói tudo. E quando ela vira identidade, o crescimento deixa de ser luta e passa a ser consequência. Assuma a direção final da sua mente e pare de delegar seu futuro ao acaso. Existe um ponto decisivo onde tudo se consolida ou se perde de vez. E esse ponto não é externo. Não é o mercado, não é a economia, não são as pessoas ao redor. É o nível de autoridade que você exerce sobre a própria mente quando o processo já não é novidade. A maioria até chega longe, mas recua exatamente aqui, quando não há mais empolgação inicial para sustentar o movimento. É nesse estágio que a constância deixa de ser teste e vira compromisso definitivo. Observe com honestidade. Quando ninguém está te olhando, quando não há validação, quando não há resultado imediato, o que você faz? É aí que a identidade real aparece. Napoleon Hill ensinava que o caráter mental de uma pessoa é revelado na ausência de recompensa imediata. Quando você age apenas quando há estímulo externo, você ainda não dirige sua mente. Você reage. E quem reage não constrói prosperidade, apenas responde ao ambiente. Perceba como muitas pessoas confundem fé com espera passiva. Isso não é fé, isso é adiamento. Fé verdadeira é alinhamento interno contínuo. Tiago 2,17 deixa isso claro ao afirmar que a fé, se não tiver obras, é morta.
Obras aqui não são ações grandiosas, são repetições diárias coerentes. Jesus nunca ensinou inconstância. Em João 8,31, ele afirma que quem permanece na palavra é verdadeiramente seu discípulo. Permanecer é constância aplicada, não emoção momentânea. Repare como o travamento financeiro quase sempre vem acompanhado de instabilidade interna. A mente muda de direção rápido demais. Hoje decide crescer, amanhã decide descansar do crescimento. Hoje quer disciplina, amanhã se permite exceções demais. Napoleon Hill alertava que exceções frequentes corroem qualquer plano, porque a mente aprende que decisões são negociáveis. Quando decisões são negociáveis, resultados também são. Agora, entenda algo fundamental. O estágio final da constância é quando você não precisa mais se convencer. Você simplesmente executa porque isso é quem você se tornou. Esse estágio não chega com discurso bonito, ele chega com repetição silenciosa. Hill dizia que o hábito é o que transforma a intenção em destino. Sem hábito, toda intenção vira frustração acumulada. Observe como isso muda sua postura diante dos problemas. Você não se desespera, você ajusta, não se vitimiza, você corrige, não abandona, você sustenta. Essa firmeza interna começa a transparecer externamente. Pessoas confiam mais em você. Oportunidades começam a aparecer com mais frequência, não porque o mundo mudou, mas porque sua mente agora sustenta direção suficiente para perceber e aproveitar o que sempre esteve disponível. Provérbios 21:5 afirma que os planos do diligente conduzem à fartura. Diligência não é pressa, é constância aplicada com intenção clara. Napoleon Hill reforçava que a mente disciplinada atrai circunstâncias compatíveis com sua direção dominante. Quando você mantém o mesmo padrão mental por tempo suficiente, o ambiente começa a responder. Isso não é misticismo, é coerência. Agora perceba o custo invisível de não chegar até aqui. Viver sempre à beira do crescimento, mas nunca dentro dele. Sempre sabendo o que fazer, mas não sustentando o tempo suficiente para colher. Isso gera um cansaço profundo, porque você sente que poderia mais, mas não se permite ser constante. E esse cansaço não some com descanso, some com direção firme. A partir deste ponto, não existe mais desculpa legítima. Existe apenas escolha consciente. Você já entendeu o mecanismo, já viu o padrão, já percebeu onde a maioria trava. Agora é questão de liderança interna. Napoleon Hill ensinava que todo líder primeiro governa a própria mente. Sem isso, qualquer liderança externa é frágil. Repare como Jesus conduzia as pessoas sempre para a responsabilidade pessoal. Ele não implorava, não negociava, não suavizava. Ele dizia: segue-me. Direção clara, sem hesitação. Essa mesma firmeza precisa existir dentro de você. Não para se punir, mas para se alinhar. Quando a mente entende que não há mais negociação, ela se organiza. Quando entende que ainda há brechas, ela testa. Se você quer continuar treinando sua mente nesse nível de clareza e direção, esse canal é o seu